Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Temos no dia 9 de dezembro, volume 2, trecho 34. 12 de junho de 1899. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tomar e estando indisposta? Então é importante, né? É Jesus que nos prepara, né? É Jesus que nos dispõe, né? Porque se não for Jesus, né? Como é que é? É por isso que é assim, a maioria das pessoas quando vai receber Jesus, né? A gente sabe, né? A gente vê a indiferença com que vai receber Jesus na comunhão, né? Não tem aquela consciência mais, né? Vai com muita indiferença e indisposição, com a cabeça cheia de problemas, né? Cheia de preocupações, pensando, né, nas suas coisas, no marido, no filho, nos problemas que está tendo. Então não está com aquela disposição para Deus, não está com a alma disposta para estar com Deus, né? Ela está só fisicamente ali, mas a alma está totalmente assim distante, né? Totalmente indiferente, não tem aquela disposição e aquele preparo para receber Deus, né? Só Deus para nos preparar, né? Nos dispor, né? Ali conforme a vontade dele, né? Tá disposto para ele que nos dispõe, né? A gente por nós mesmos não somos, não temos essa capacidade, né? E era exatamente o que eu estava vindo esse final de semana, né? Para a missa do domingo e na hora da comunhão, meu Deus, a gente vê a indisposição das pessoas. É isso que eu estava até Jesus estava me mostrando a indiferença e a indisposição das pessoas, né? E não faz esse ato ali de se preparar. As pessoas não têm mais isso, né? Essa preparação, né? Ali para Deus, né? Essa preparação para estar diante de Deus, né? Não só na missa, mas na vida mesmo. As pessoas não têm, é totalmente indiferente para com Deus. Não tem aquela comunhão, aquela vida com Deus, né? Na vida mesmo, na vida diária, não só na Santa Missa, né? Mas essa indisposição das almas para Deus, né? E só Deus para nos dispor. Então, se a pessoa não busca Deus, não vai, né, ali pedir essa ajuda a Deus, não vai buscar Deus, ela nunca vai ter essa disposição, esse preparo como Deus ali quer, né? Ali como deve ser. E eu estava na missa pensando nisso mesmo, na hora da comunhão.
Observam Jesus me mostrando a diferença, as pessoas indo de qualquer jeito, sem nenhum preparo, sabe? Não fazem assim, não tem aquele momento de, nossa, né? E tinha um pessoal que tava, umas mulheres sentadas assim atrás de mim, gente, na hora da comunhão, converseram com uma fofocagem, falando de não sei de que não tem nada a ver ali com a mim, sabe? Coisa da vida delas ali. E era bem alta, assim, elas nada conversando, que assim até atrapalhava os outros de estar naquele momento de estar ali com Jesus, de rezar, sabe? Era um converseiro, meu Deus do céu, Senhor, o que que é isso? Meu esposo ficou olhando assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu. Né? Nem, sabe, pouco assim. Imagine só, imagine, né? Imagine que a pessoa, assim, ali, visivelmente, Jesus, é como se Jesus estivesse sendo ali, naquele momento, né? Tá ali na cruz, se dando, e as pessoas estão ali falando de suas vidas, nem aí. É mais ou menos o que acontece, porque né, a gente não vê isso visível com os olhos, mas é isso que está acontecendo. Tipo, Jesus está se dando, está na cruz, pregado na cruz, né? Se dando, se doando, ali naquela, né, sofrendo na cruz ali, por amor. E as pessoas assim, diferentes, conversando, batendo papo, né? Sabe? Nem aí, Jesus lá sofrendo na cruz e tipo assim, vamos pensar assim, né? E as pessoas nem aí, né? Totalmente indiferente ali para Deus, né? E as pessoas vão receber de qualquer jeito e sai assim, e no meio da fila, em vez de estar naquele momento ali, se concentrar, tá ali, naquele momento com Jesus, né? Se preparando ali, né? E na fila, e a pessoa já na fila fica conversando, sabe, parece um vereador, assim, vai saindo e falando com cada um na cadeira, e vai pra fila e fica conversando, se distraindo, não tem aquela, né, aquela atenção para Deus, né, só Deus mesmo para dispor a nossa alma. Enquanto eu fazia isto, meu doce Jesus agradou-se em vir, no mesmo momento em que eu vi. Parecia-me que eu não fazia outra coisa senão encarar-me com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. O olhar puro de Deus que nos revela, né? A condição que estamos, né? Essa pureza de Deus que revela as impurezas da nossa alma, né? Que resplandece de luz, ilumina. O olhar de Deus ilumina. Esse olhar puro mostra as nossas impurezas, as nossas indisposições, as nossas indiferenças, né? Então, os olhos de Deus iluminam. Ele traz essa luz para iluminar a alma. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito, é mesmo? Mas Jesus não deixa escapar mesmo, né? Só Ele para revelar até os pequenos defeitos, aqueles que estão, né? Aqueles que estão mais ali no profundo, Ele que nos revela, né? A gente por nós mesmos, a gente não tem essa capacidade de ver, né? Os nossos defeitos. Como é que eu posso dizer não é aquela palavra que agora me fugiu? As nossas maldades, né? E as coisas que estão ali, né? Escondido. Estão ali. Às vezes está ali. Não está no profundo, né? Está ali. Mas a gente ainda não enxerga. Não tá na superfície, vamos dizer assim. Tá bem na nossa cara, mas a gente é tão soberbo, tão orgulhoso e se acha tão assim perfeito e que não tem defeito nenhum que tá na cara, debaixo do nariz e a pessoa não vê, né? Então, Deus, né? Diante de Deus, a gente acaba o olhar puro de Deus, a pureza de Deus, né? E essa luz que nos ilumina mostra, né? Não tem como a gente fingir, né? Não tem como a gente não ver, a gente enxerga, né? Diante de Deus, tudo se revela. A gente fica, às vezes até a pessoa finge não ver, mas diante de Deus a pessoa não existe, não tem fingimento, não tem como a pessoa fingir que não está vendo, porque é uma pureza tão grande de Deus, é uma luz que ilumina tanto a nossa alma, assim, que penetra, é um olhar tão penetrante de Deus que não tem, até os pequenos defeitos são revelados.
É Deus que nos mostra, vai nos mostrando, né? Ali o que precisa ali ser purificado, ser retirado para ter essa disposição, né? Para estar ali, né? Disposta e vazia para Ele. Né? Ele vai mostrando os defeitos para ir sendo retirado. Como a gente escutou na Kairos, né? Ele deixa ali que para a gente mesmo fazer a faxina, né? Ele não vai meter a mão, ele só vai entrar no nosso coração, só vai entrar na nossa alma, né? E colocar as coisas dele quando a gente retirar as nossas. Então é a gente que tem que fazer a faxina, não foi a gente que colocou, né? As más inclinações ali, as paixões, os apegos, não foi a gente que colocou, então nós mesmos temos que fazer essa faxina. Né? Ele vem iluminar, ele vem trazer o conhecimento do que precisa ser retirado. Diante dele, a gente diante dele vai vendo os defeitos, né? As inclinações, as paixões, os apegos, as coisas que precisam ser retiradas, mas não é ele que retira. Ele nos dispõe, ele nos ilumina, mas é a alma que tem que, ela voluntariamente tem que tirar, né? Ele não vai meter a mão, porque seria uma violência, ele mesmo ali, não, ele mostra, ilumina, né? Ele mostra quem é ele, né? Diante dele a gente vê quem somos nós, os defeitos, as coisas, as sujeiras que precisam ser retiradas. Ele mostra, ilumina. E a gente voluntariamente diz: Meu Deus do céu, meu Deus, que sujeira está aqui. E a gente vai lá e limpa, retira. Ele vai colocando a luz e a gente mesmo tem que retirar com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade. A gente tem que querer, é uma voluntária, escolha voluntária. Por isso que ele não mete a mão. A faxina que faz somos nós, né? Interessante, né? É impossível poder dizê-lo, aliás, teria querido deixar tudo isso em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabe expor, tal como são com a boca, verdade? É difícil, né, pôr para fora ali toda essa luz que Deus nos dá, né? Tudo o que Ele nos comunica é tão grande, né? As operações internas de Deus ali, da graça de Deus, essa luz que Ele derrama, que é muito difícil de pôr em palavras e se expressar, né, de tão grande que é. Parece antes que se desfiguram, verdade. Mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai por toda parte, porque sendo senhora, por si mesma se faz respeitar. É muito incrível a obediência, né? Maravilhosa, se faz respeitar por si mesma, né? Poderosa. Não tem como, né? E aqui, deixa eu voltar aqui, tem uma. Peraí. É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabe expor tal como são com a boca. Então, e aí Jesus vai iluminando nossa alma, porque justamente para a gente estar disposta para recebê-lo na alma, não só na comunhão, mas para possuir a Deus. Então ele vai nos iluminando, vai mostrando os defeitos, as misérias, né? Diante dele a gente, essa luz tão grande, ele é tão puro, tão santo, né? Que nos revela quem ele é, a gente enxerga, não tem como ver, né? Quem é Deus e quem somos nós. É muito incrível, né? Então tudo isso vai dispondo a alma, vai retirando, né? Tudo que é da alma e vai dispondo a alma a receber Deus, para Deus habitar na alma. E a graça só vai operar se a gente voluntariamente retirar nossas coisas. A gente precisa estar vazio, com disposição, né? Ali atenta a Deus, tudo para Deus, preparado, né? Para recebê-lo, tanto na comunhão como posse ali, como falamos na divina vontade, uma posse dele, receber ele. Na alma a gente precisa esvaziar, tá? Com disposição para recebê-lo, para a graça ali operar, porque senão a graça não opera. A graça, por isso que, né, ele fica tão amargo, porque ele entra, né, em tantas almas e a graça não pode operar, não pode haver aquela união, né? Ele diz que entra e fica assim, meu Deus, não vê a hora de sair correndo daquela alma, de tanta sujeira, de tanta porcaria que tem ali dentro.
E ele tem que ser obrigado a entrar dentro daquela alma. E assim, ele não pode fazer nada, a graça não pode operar. Então, meu Deus, assim, ela, do jeito que a pessoa chega na missa, sai. Às vezes sai até pior, porque ela não estava com disposição para receber a Deus, né? Ali aberta, com o coração ali para Deus, né? Ela estava ali, né? Fisicamente, mas a alma não estava presente. Não estava ali atenta para Deus, não estava ali para Deus. Estava ali para ela, para as coisas dela, para pedir alguma coisa para Deus, alguma graça. Então tá totalmente assim desconectada de Deus, totalmente assim com a cabeça longe, né? Sem nenhuma disposição para aquele momento de estar com Deus e para recebê-lo. Então a graça não opera. Do jeito que ela chega, ela sai. Então continua a dizer: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse. E assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo que sobrava, né? Tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que esconde, que a gente não vê. Né? Ele revela que a gente vê isso muito na nossa vida, né? Isso sempre acontece, né? Nunca cessa, né? E sempre tem o que se purificar na nossa alma, sempre, nunca vai se deixar. Né? Sempre vai ter coisas ali cada vez mais para purificar. E a gente vê isso, né, na vida, assim, na prática, a gente vê, né, Jesus traz essa purificação através das situações, circunstâncias, ele apresenta, né, vem acontecimentos para nos revelar o que estava ali, para nos sacudir, né, para ver essa purificação, essa limpeza. Então, Jesus, assim, na prática, ele traz situações. Às vezes uma situação com o nosso esposo, às vezes o nosso esposo, assim, nos humilha, né? E a gente se dói por aquilo. Ah, que ele não reconhece, isso já aconteceu comigo, né? E a gente achava que estava tudo certo, né? Que, nossa, tá tudo bem. Mas Jesus vem e nos mostra, não, ainda tem coisa humana aí para tirar. Tem coisa sua ainda para tirar. Então, ele vai e permite uma situação para haver essa purificação, para retirar, né? Para dar essa sacudida de tudo que estava ali fazendo sombra e que eu não estava enxergando. Isso já aconteceu, né? E nossa, eu me doendo, ai, que injusto, injusto. E eu não tinha percebido que era coisa minha, né? Humana, ainda que minha humana que precisava ser retirada, coisa do humano, de reconhecimento e tudo mais, né? De se doer. Então, muito incrível. Então, ele dá essa sacudida em nós, né? Dá essa sacudida para purificar. Esse é o primeiro olhar dele, né? Um dos olhares dele, né? Então, na prática, é isso. Esse olhar que ela está falando, né? Ele apresenta as situações, permite cada coisa para dar essa sacudida em nós, que a gente não percebe, acha que tá tudo certo, né? Tá tudo certo, não tenho mais problema de nada, pode. E ele me apresenta uma humilhação, apresenta a situação e nos revela, dá essa sacudida, não, olha, tem ainda aí, ó, tem um pozinho ainda nesse canto aí que precisa ser retirado, né? Aí no segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse. Então, né? Diante das situações, nos ilumina. Essa sacudida é uma iluminação, traz luzes, né? Então, toda situação e conhecimento ilumina a alma. É luz, luz, conhecimento, conhecimento de quem somos nós, do que precisa ali, né, ser retirado, né? Ainda tem paixões, tem apegos, né? Ali, apego a tá muito ainda, tem coisa ainda de, né, que a pessoa não está sendo se deixar levar pelo sentido ainda, por sentimentos ainda, tem coisa ainda aí. Então, Deus vem trazendo essa iluminação, que é a verdade, o conhecimento, a verdade do que é o fato da realidade, né, do que não, você ainda não está desapegada, você tem apego ainda, precisa desapegar de reconhecimento, de querer reconhecimento. Né? Se você está com esse sentimento de injustiça, de uma situação que você passou com seu marido, é porque você ainda tem apego, ainda reconhecimento, você quer ter algum reconhecimento do seu marido ainda, né? Então é importante, mas então ilumina, traz conhecimento, esse olhar de Deus, né?
Porque em que aproveita uma pedra preciosa ser pura, não, ser purificada e não ter nenhum conhecimento? Então, do que aproveita, né? Se a pessoa está ali, ser purificada, passar por uma situação, mas não ter consciência, de que adianta? Deus não faz. Deus, ele gosta que a gente tenha, ele trabalha assim, vamos dizer, né? Que a gente tenha consciência. Ele não faz a purificação se a pessoa está consciente, né? Então, as coisas vêm para nos iluminar, para trazer consciência, conhecimento, né? Deixar a gente consciente. É muito importante. Ele não faz uma purificação assim, né? Não violenta, de fazer uma purificação, trazer um acontecimento sem nenhum conhecimento, sem nenhuma luz, sem iluminar a alma. O para quê, né? Que a gente fala, tem o para quê e traz essa luz, né? Para a alma tomar consciência e ali nessa consciência, a pessoa com esse conhecimento, com essa verdade da realidade que Jesus mostrou, ela voluntariamente vai lá e precisa, meu Deus, não tinha visto essa sujeira. Meu Deus, não tinha percebido, Senhor, que tinha esse pauzinho debaixo dessa, né, dessa mesinha. Eu não tinha percebido a sujeira que ainda tinha aqui. Meu Deus do céu, e a pessoa voluntariamente sai correndo, né? Quando a gente toma essa consciência, pega a vassoura e vai ali, pega um paninho, vai tirando aquele pozinho que tá ali que a gente não tinha percebido. Então, conhecimento que ilumina a alma, né? Então não adianta nada Deus purificar sem a pessoa ter consciência da purificação do que está acontecendo, né? Do para quê que ele está permitindo aqui. Então ele nos ilumina, ele traz conhecimento para atrair os olhares daquele que a olham. Então, do que aproveita uma pedra preciosa ser pura se não está resplandecente, né? De conhecimento, de coisas dele, conhecimento de luz, né? Que atraia a Deus, que Deus olhe para ela, né? Que atrai os olhares de Deus, que ele veja ali naquela alma e tem ali, uau, né? As coisas dele ali, conhecimento, luz, né? As verdades na alma da pessoa, né? Então não atrai. Se não tiver algo dele, luzes, se não tiver o conhecimento das coisas dele, não atrai a Deus. Não vai atrair o olhar de Deus, né? Vão olhar para ela sim, mas com os olhos indiferentes. Olha isso. Vai olhar, mas com indiferença. Não vai atrair aquela atração que atrai a Deus, que chama a Deus para a alma. E que faz Deus, assim, vamos dizer assim, desejar estar naquela alma e não querer sair mais. Então não atrai o olhar de Deus. As coisas ali do humano dentro da alma. Muito pelo contrário. Ele olha com indiferença e quer distância, né? Porque não é agradável. Não é agradável. Não tem sabor. É um sabor desagradável. Então é um olhar indiferente que não atrai o olhar de Deus, né? As coisas do humano não atraem a Deus, né? Tanto mais eu, que não só devia ser olhado, mas identificada com meu doce Jesus. Então não só atrai o olhar dele, mas se identificar, né? Ser parecida com ele, ser um outro Jesus, identificada com Deus. Identificação, que ele se identifica, tipo assim, ele olha e veja, nossa, um outro eu ali, tipo assim, né? Eu ali, fora de mim. Um outro Jesus, né? De encantar, de chamar a ele, de chamar a atenção dele, né? De ver que é a vida dele ali, naquela alma, né? E identificada com Jesus, né? Tinha necessidade daquela luz que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Entender, né? Conhecimento. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Entendeu para quê daquela ação que estava para acontecer. Tá vendo? Consciência, né? Deus ele quer a gente consciente, né? Quer a nossa participação, a nossa contribuição, o nosso sim, muito importante. A gente ter esse entendimento, essa consciência, entendeu para quê? Porque ele quer a nossa resposta. Então, Jesus naquele olhar parecia que me penetrava. Com a luz do sol penetra o cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste, primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me,
Digna-te agora santificar-me, muito mais que devendo receber-te a ti, que és o santo dos santos. Não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então, assim, Deus não quer só, né, que a gente, como é que eu posso dizer? Que a gente se purifique, fique purificado, né, haja essa conversão, essa mudança, e a pessoa ali siga, né, ali os 10 mandamentos direitinho, aquelas regras, né, e as leis. Deus não quer isso, só isso, mas Ele quer que a gente haja essa mudança, que a gente seja mesmo imagem e semelhança de Deus, né? Que a gente se identifique, como ela falou, com Deus. Essa fusão, seja transformados em Jesus, tomar posse da vida de Deus, né? Não é só uma conversão, a pessoa passar pela ali, se purificar, deixar as coisas velhas e é tipo assim, né? Ah, não vou mais para aquele ambiente, as mudas vou mudar as roupas, não é só obras, entendeu? Não é só obras, mas é mudança real, interior. Não é só deixar de fazer certas coisas, mas é a vida mesmo, a vida de Deus, tomar posse dessa vida de Deus e ser identificada, transformada nessa santidade de Deus, né? Ser perfeito como Deus é perfeito, assim como ele fala, né? Ser perfeito como o Pai é perfeito, ser santos, mas é a santidade de Deus, ser transformada em Deus, se fusionar até aqui, né? Ser semelhante ao seu Criador, como ele fala em outros trechos. Até assemelhar-se ao seu Criador, ir crescendo, desenvolvendo em conhecimento e haver essa fusão de vida, né? Até tomar posse desse Deus e Ele viver em nós, a vida dele, né? Acontecendo na nossa alma, Ele vivendo, né? Sendo transformado nele, né? Então não adianta, né? A pessoa só. E se a pessoa não tomar posse da vida de Deus, né? Tomar posse dele mesmo ali, se identificar com ele, ser semelhante a Deus, né? O que que adianta? Né? Não é justo que a gente seja diferente de Deus, né? Então, ser santo, né? Ser santo não é só essas mudanças assim superficiais, né? É muito profundo. É você ser parecido com Deus, ser parecido com o seu Criador, até um ponto de ser parecido ao Criador, não ser diferente dele, né? Então Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda retocava, né? O toque divino. As mãos criadoras que cria na alma, né? Quem pode dizer o que operava a operação divina, lindo? Em mim, aqueles toques dessas mãos criadoras, então, toque de Deus que cria, né? A alma ali se dispõe, disposta, deixa Deus, né, livre, e Deus vai transformando a alma com seus toques, a mão criadora de Deus, que ao toque divino tudo ali, né, se cria, né? As mãos de Deus que cria, né? O toque de Deus cria. A alma ser tocada ali, esse toque divino vai sendo ali criado na alma, né? Aquilo que ele quer, né? Essa semelhança a ele, né? Que ela disse que ela não queria ser diferente dele, né? Ser identificada, né? Parecida com ele. Então, ao toque dele foi criando, né? Essas mãos criadoras de Deus, né? Os toques divinos, operação divina, né? Muito lindo. Como minhas paixões ante aqueles toques se põem em seu posto. Então, assim, né? Ia colocando todas as coisas no seu devido lugar, né? Então, a pessoa, todo ser da alma, com esse toque criador, né? Nesse processo de purificação, a alma vai sendo iluminada, e nessa iluminação, nessa purificação, nesse esvaziamento, a alma vai sendo ali ordenada, né? Então, Deus, com suas mãos criadoras, né? A sua palavra, através do conhecimento das verdades,
a luz, né? A palavra dele, as mãos dele, vai criando tudo. Criando na alma, ordenando a alma. As paixões, as inclinações, cada coisa no seu devido posto, no seu devido lugar, né? Então, todo ser da alma, os desejos da alma já não é mais para as suas coisas, os seus planos ali. Não são os desejos próprios, individualistas e egoístas, mas desejos em Deus, desejos santos, desejos de Deus, né? A alma toma posse dos desejos divinos que Deus quer, ela quer. Então, todas as paixões, né? A paixão dela era Deus, né? A gente vê aquela loucura, né? Dela, aquela paixão, tudo que ela só queria saber de Jesus. Então, todas as coisas ali, Deus vai ordenando. As mãos criadoras de Deus, né? Que vai recriando a alma ali, vai criando na alma e colocando, ordenando, equilibrando todas as coisas que estavam assim, né? Desordenada, bagunçada, tudo assim misturado, né? Aquela desordem terrível. Então, tudo aquelas coisas que Deus colocou em nós, né? Que tudo isso são coisas que Deus colocou em nós. Mas aqui, com a vontade humana, fica tudo desordenado, fora do seu posto. Então, Deus vai ordenando tudo, né? Na iluminação, na purificação. Nesse processo, as mãos criadoras, ela vai colocando todas as coisas no seu devido lugar, ordenadas em Deus. As paixões, os desejos, né? As inclinações, afetos. Tem, né? Afeto mais para com a criatura, né? A gente vai perdendo afeto para coisas, né? As inclinações, então, as coisas vão sendo tudo ordenadas em direção a Deus, para Deus, em Deus, por Deus, né? Os batimentos e demais sentidos, todos os sentidos ordenados, santificados, né? Meu Deus, por aqueles toques divinos se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles. Então, assim, tinha concordância, né? Os, ah, os sentidos, os afetos, as paixões, todas essas coisas, né? Na alma, elas estavam assim em concordância, né? É como se uma coisa colabora com a outra. Tem concordância, estão unidas, não tem discordância e não fica uma querendo atropelar a outra. Então está tudo no seu posto, tudo ordenado, em harmonia, né? Os sentidos estão harmônicos, em harmonia, em equilíbrio, estão tudo ali, né, unidos entre eles. Muito incrível, né? E trabalham ali juntos, né? Uma só vontade ali, uma só, né? Não tem assim discordância, não tem aquela loucura, né? Dentro da alma, aquela confusão, aquela guerra que acontece, né? Dentro da alma. Então Deus vai ordenando tudo, tudo vai ficar. Por isso que é aquela paz, né? Por isso que a vida em Deus é em paz, porque tá tudo, né? Não tá acontecendo aquela guerra interior, né? Tá tudo em paz. O acordo de paz foi estabelecido, né? Então tá todas as coisas no lugar. Cada coisa no seu lugar e tudo ordenadas em Deus, para Deus, por Deus, né? O ser da alma, todo ser, né? A alma toda se movimenta em direção a Deus, por amor a Deus e para Deus, em Deus. Muito incrível, né? Não mais discordantes como antes. Formavam uma doce harmonia ao ouvido de meu amado Jesus, tá vendo? Então não tava aquela música, né, desafinada. Tava tudo harmônico. É uma música que chega aos ouvidos de Deus, né, harmônico, afinados, né? Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável, né? Então, toda essa harmonia, né? Deus fica assim encantado, né? De ver a alma ordenada, harmonizada, sem guerras, né? Mas tudo em paz. E tudo em direção a Ele. Então, encanta Deus, né? Ele cativa Deus, vamos dizer assim, deixa Deus assim, uau, né? Tá ordenado conforme eu criei. Conforme eu estabeleci cada coisa, então cada coisa está no seu devido lugar, ordenado para qual foi estabelecido, foi ali determinado, cada coisa no seu devido lugar, como eu planejei. Então ele fica, né? Uau, tipo, cantada, né? Fere o coração dele, porque tá conforme o plano dele, conforme ele planejou, conforme ele criou, o plano original dele.
Ó, como Jesus se recriava. E que momentos felizes têm sido para mim. Ao experimentava a paz dos santos, para mim era um paraíso de contentes. Então ela se viu toda linda e maravilhosa, né? Tava linda, ela olhou para si, viu, uau, o que Jesus estava fazendo nela, né? Então, nossa, que lindo, né? Ele ficou olhando, né, para toda essa beleza, essa grandiosidade que Deus estava fazendo na alma dela ali, né? Depois disso, parecia que Jesus vestia a minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade, as virtudes teologais, né, que é a base. É muito importante, né, que Deus ele nos reveste, né, das três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, né? E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devo exercitar nessas três virtudes importantes, né? Porque ele nos reveste, né? Toda a alma ela é revestida, né? No batismo ali, ela é revestida pela fé, pela esperança, pela caridade. E Deus ele vai ali, como é que eu posso dizer? Como se fosse aumentando ali, né? Vai dispondo, vai aumentando ali, vai preparando. É que não vem o nome agora aqui, o nome certo que fala assim, mas ele vai ali aumentando essas três virtudes aí, que são virtudes teologais, né? Que é Deus que coloca, não somos nós, não tem, né? É Deus. É colocado por Deus, né? As três virtudes teologais vêm de Deus ali, né? Deus deposita na nossa alma. E ele ali vai como se fosse dispondo, né? Vai aumentando, de acordo com a alma vai ali, né? Ali se dispondo para Deus, ali se exercitando essas virtudes, ela vai aumentando na alma. A fé, a esperança, a caridade, mas ela não vai aumentar por si só. Deus deposita na alma, mas precisa da nossa parte, nossa colaboração, que é exercitar-se, é vida. Não tem outra maneira, né? Então, para a alma crescer e desenvolver, ela tem que viver, praticar, né? Colocar isso em prática. Então, Jesus aqui, ele nos ensina também, né, a viver, né, a praticar a fé, a esperança e a caridade, né? A fé é essa, né, a verdade. O crer em Deus é a verdade, né? Viver pela verdade, né? Não pelos sentimentos, mas essa verdade. Então, como é que a gente vai praticar isso, exercitar isso, né? Essa fé através do conhecimento. Como é que a gente vai praticar a fé, a esperança e a caridade? Através dos conhecimentos de Deus, né? A fé vai crescendo através dos conhecimentos, né? O crer em Deus pela verdade. A gente vai vivendo pela verdade, vai deixando, né? Nesse processo todo, vai deixando essa vida de sentimentalismo e a gente passa a viver da verdade, né? A gente vive pela verdade, né? A espera, né? A gente para de, quando a gente vai vivendo, né? Tendo esses conhecimentos, né? A fé aumenta, né? A gente passa a viver pela verdade, pelos conhecimentos, né? E só esperar em Deus. Então a gente vai entendendo que a gente não tem que esperar por criaturas, ter esperança nos homens, né? Não depositar nossa confiança nos homens, nem esperar de criaturas, mas a esperança em Deus. Tudo é através do conhecimento. Como é que a gente vai exercitar isso? No conhecimento. Através dos conhecimentos que a gente vai exercitar essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E assim a alma vai aumentando, né? A alma vai ali, vai aumentando a fé, a esperança e o amor, né? Que é a caridade, através do exercitar-se, né? De viver. Não é só também conhecer, mas pôr em prática, né? Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Olha aí. Importante, porque, uau, ela estava vendo assim, a maravilha, né? Que Deus estava fazendo, uau, que coisa linda. A alma dela linda, maravilhosa ali. Mas você vê o que Deus faz, a importância. Então, assim, esse cuidado de Deus para sempre manter a gente no nada. Tá, você tá linda, uau, olha só que lindo. A sua alma toda purificada, santificada, iluminada, né? Se revestindo
das virtudes teologais, fé, esperança, aquela coisa maravilhosa. Então, para a gente não se encher e não ficar ali paralisada olhando para si, dessa beleza toda que Deus faz na nossa alma, né? E a gente não se perder nisso, né? Assim, ficar olhando para si assim, né? Se vendo linda, né? É muito importante o que Jesus faz aqui, né? Que logo em seguida ele mostra o nosso nada, né? Quem somos nós? Nós somos nada. Se a gente tem essa beleza toda, é Deus em nós. Mas a gente não somos ninguém. Nós somos nada. E ele mantém a gente nesse nada. É muito incrível, né? É tanto que ele fala, né? Nossa, cada coisa ali do Filho da Divina Vontade, que é isso e aquilo. Nosso Filho da Divina Vontade, o quanto ele, né, ele fala cada coisa incrível, né? No livro do céu, dos Filhos da Divina Vontade. Mas ao mesmo tempo ele não deixa a gente ficar se achando, ai, eu sou filho da divina vontade. Ai, que coisa incrível. Mas ele sempre mantém, é incrível como a gente se mantém no nada, não fica assim engrandecendo porque é filho da divina vontade, né? Porque ele faz isso também conosco. Esse nada, a gente sabe quem somos nós, ele tá sempre ali mantendo a gente no nada, né? No nosso dia a dia, mostrando nossas debilidades, nossas, né, mostra assim uma prática assim, sei lá, faz a gente queimar um arroz, um feijão, faz a gente quebrar alguma coisa. Ele não deixa a gente se ver incrível, né? Maravilhosa, perfeita, né? Ele sempre mantém a gente no nada, né? Ah, parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Então, a gente só é um grãozinho de areia no meio de um vasto mar, né? Então, assim, né, não é só a gente, né? Tipo assim, é, Deus quer fazer isso com todas as almas, né? Ele quer fazer isso com todas as almas. Não existe só nós, né? Só a gente, né? A gente não é a última bolacha do pacote, né? Mas Ele quer fazer, né? A gente é um grão de areia nesse vasto mar, né? É uma areinha, no meio de tantas almas, né? Não tem só a gente, Ele quer trabalhar e fazer isso em todas as almas. Então a gente, né, fica no nosso nada, não se fica se engrandecendo, né? Não fica ali se perdendo, ai, que coisa linda e maravilhosa que eu sou, que Deus está fazendo, eu sou incrível. Não, a gente se mantém no nada, né? Nós somos o nada, né? E a gente ali, né, é isso, a gente se perder em Deus, olhar para Deus, né? Ele tira esse olhar de nós, né? Ele não deixa a gente ficar olhando para si, né? Então, é para a gente sempre se manter com um olhar fixo em Deus. Se perder em Deus, não em nós. Não ficar olhando para nós, né? E não ficar se avaliando, mas se perder em Deus. Prestar atenção nele, né? Nas coisas dele, nele, no propósito dele, no que ele quer. Então, é se perder nesse mar imenso que é Deus. Olhar para ele, né? Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Interessante, né? Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive a ti. Então ele ia revelando ali, né? É essa questão de não estar olhando para si. Então, tipo assim, né? Tipo, iluminou ela, dizer, nossa, eu tava olhando muito para ela, né? Ah, uau, sou incrível. Então ele manteve ali lá no nada, mostrou quem é ela e quem é Deus ali, né? E fez ali vários atos de contrição. Então ela, né, voltou com o olhar para Deus. Naquele momento ela estava assim, encantada, vendo ali a alma dela ali, né? Incrível. Então ele mostrou quem ela é e ela mantém ela no nada ali. E ela viu, né, quem é ela e quem é Deus, né? E se sempre Deus vai mostrar isso para nós. Quem somos nós e nada que somos e quem é Ele, né? Então ali ela fez vários atos de contrição aos seus pecados, né? Mostrou para ela que ela é um nada e que ela se mantém no nada, né? Então ela fez ali os atos de contrição, né? Enquanto fazia isto, olhei para Jesus
Então, assim, olhar para Deus, tá vendo? Então, direcionou o olhar para Deus, porque ela estava olhando ali, né, para toda aquela beleza. Então, diante de tudo isso, né, Jesus botou ela do nada ali, desviou o olhar, né, que ela estava tendo para ela, e ali ela olhou para Jesus, né, e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-lhe, dizendo: Dai-me os espinhos, ó Jesus, eu sou pecadora. O reconhecimento, né, do nada, e o que Deus ele vai iluminando, vai mostrando, então o reconhecimento, né, de quem somos nós. Então, né, a gente sabe que esse reconhecimento, essa consciência que Deus não merece, né, essas ofensas, e Deus não merece ser ofendido, né, Deus não merece as indiferenças, e a gente tem esse reconhecimento, né, e a gente quer sofrer no lugar dele, né, e de fazer essa companhia a ele sofrer no lugar dele, porque a gente sabe quão incrível Deus é, né? Quão maravilhoso, quão amoroso quanto ele nos ama, e ele não merece, né? Então aí que ela dá meus espinhos, ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convém os espinhos, né? Então o Senhor não merece sofrer, a mim me convém, eu mereço sofrer, passar pelos sofrimentos, mas o Senhor não, né? Não a ti que és o justo, o santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Então ele se agradou tanto que ele mesmo colocou, né? Esse reconhecimento, né? Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: Quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só o meu amor. Então essa questão de não ficar olhando, né? Ele está dizendo aqui que é olhar para todas, né? Para todas as pessoas em Deus, olhar, né? Jesus no outro, não ficar examinando o outro, né? Isso que ele está falando aqui. Esse de julgar ou de examinar, porque aqui é o volume 2, né? Porque Jesus fala também mais adiante, o Filho da Divina Vontade participa, né, desse negócio do julgamento, né? Junto com Deus ali, né? Mas assim, porque às vezes a pessoa pode escutar e falar, mas vocês falam de fulano, vocês falam dos pais, mas a gente fala por amor, né? A gente não fica assim, falando, né, as coisas que acontecem por maldade, por querer o mal dos padres, nada disso, né? A gente fala justamente porque por amor, né? Para levar essa luz, para se produzir os orvalhos benéficos, né? Que essa luz alcança por amor, para que os sacerdotes, os padres, as pessoas sejam iluminadas, que a verdade alcance as almas, é por amor, né? Não é por querer realmente acabar com o outro, destruir o outro ali, difamar o outro, não é isso. Né? A nossa intenção não é essa, o fio da verdade não, quando a gente fala, não é com essa intenção. É diferente, né? O que Jesus está falando aqui é essa questão do tratamento, né? De estar olhando com esse olhar julgador, assim, de querer, assim, como é que eu posso dizer? Como se a pessoa fosse melhor que o outro, entendeu? Com esse olhar, com esse. Então, Jesus não quer que a gente olhe com essa diferença de querer se achar melhor que o outro, assim, sabe? Mas ter amor para com o próximo, ter caridade, né? Ter ali misericórdia, piedade do outro, né? E não tratar com diferença, né? Mas olhar Jesus no outro, né? Olhar que o Jesus que está no outro está sofrendo, né? Não sei, pelos pecados, pela ingratidão, pela falta de reconhecimento, pela indiferença, mas olhar o Jesus que está no outro, o Jesus sofredor, o Jesus amargurado, né? É ver Jesus no outro.
Não tratar, não ter trato de diferença, né? Mas ter respeito para com o outro, assim, né? Não ter trato, né, de diferença ali. Ter o mesmo trato que a gente, né, tem com relação a Deus, ter também caridade para com o próximo, né? Por isso que o primeiro mandamento Deus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, com o mesmo amor, né? Com o amor de Deus, não ter diferença de amor. Eu amo Deus de uma forma, nossa, eu amo, amar e não amar o meu próximo, então, né, Deus também está no próximo, né? Então, se a gente está com indiferença, com falta de caridade com o próximo, né? Jesus vai sentir como se fosse para ele, né? Porque por isso que ele fala o primeiro mandamento, mas o próximo é como a ti mesmo, né? Com o mesmo amor, com o amor divino, né? A gente olhar para o outro com o olhar de Deus, o olhar divino e amar com o amor de Deus, né? Eu disse, Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com um confessor como faço contigo, especialmente quando eu vejo a instabilidade, tá vendo? É não tá olhando, né? Mas é olhar o Jesus no outro, né? É isso. É amar o Jesus que tá lá e a pessoa não ama, né? É amar em nome de todos. Aquela pessoa não tá amando, né? A Deus, tá com indiferença para com Deus, né? Está sendo ingrata, tá pisoteando em Deus, né? Com a sua própria vontade, mas a gente olhar para o outro e não tá vendo isso, mas amar, né? Amar no lugar daquela pessoa ali, amar em nome daquela pessoa e ver ali, pedir perdão e ver o Jesus sofredor que tá ali no outro. É Jesus que está sofrendo naquela alma ali, né? Porque cada alma tem um Jesus, assim, não tem. E a gente olhar, né, que Jesus está sofrendo, está sofrendo naquelas dores, né? Tá amargurado pela situação que está aquela pessoa, né? Então amar, né? Esse amor divino mesmo, né? Não paralisar ali na pessoa, né? Não ficar olhando para as criaturas, né? Mas ver Jesus no outro, né? No entanto, é assim. A verdadeira virtude, tá vendo? No entanto, é assim. Mesmo com estabilidade, é assim. Porque a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer. Desaparece. A gente não fica analisando isso, né? Mas a gente vê, pede perdão, a gente não vai tratar de acordo, sabe? Com indiferença, deixar de amar o outro porque o outro é assim, assado, né? Não tratar ali de acordo com as suas opiniões ali, ter tratamento ali diferente, né? Com a gente vê os tratamentos diferentes aí, né? No mundo. Então, não tratar com diferença, mas tratar igual, com o amor de Deus, né? Então, o verdadeiro amor faz tudo isso desaparecer, né? A gente não vai tratar a pessoa de acordo com o que ela apresenta ali, né? Tudo destrói e com a maestria que encanta. Em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus e tudo olha em Deus, tá vendo? Tudo é Deus, né? O olhar em Deus, as coisas que em direção, né, que aquela pessoa faz em direção a nós, é Deus, tudo é Deus. Então, tudo com o olhar de Deus em Deus, só para Deus, né? Então, amar o outro por Deus, por amor a Deus, né? Porque Deus ama o outro, a gente sabe o quanto Deus ama aquela alma que tá ali que é instável, né? Que é indiferente, Deus ama aquela alma também. Ele não ama só a mim, eu não sou, né? A última bolacha do pacote. Eu sou um grãozinho de areia nesse mar, vasto mar do amor de Deus. Então, ele não ama só a mim, ele ama todas as almas. E a gente tem que olhar, né, com esse amor, com essa consciência. É isso que Jesus quer. Da gente ver na vida dele naval torta, na vida íntima, o quanto ele ama as almas, o quanto ele tratava igual. Ele não tratava com diferença ali, né? Mas ele amava a todos. Ele não amava ali de acordo com como a pessoa tratava ele. Ele amava a todos. E até as correções, né, ali, os puxão, as coisas que Jesus fazia, era tudo amor, né? Tudo amor. E Jesus, no entanto, é assim: a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói com a maestria que encanta. Em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus. Deus não ia tratar as pessoas assim com indiferença, né? Sem amor, né? Ele ia amar, ele não trata assim. Então a gente tem que ver, né? Ter esse conhecimento de Deus e como é que Jesus viu.
vivia, né? Como Jesus tratava as pessoas, a gente vê. Ele não maltratava ninguém. Ele não fazia discriminação assim de tratamento, sabe? Ele amava a todos. Todos são valiosos para Deus, todas as almas são valiosas e custou muito para ele, né? Depois disto veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender. Por isso deixo em silêncio. Amém, Fiat.